Você já se perguntou quem realmente foi Potifar? Um simples capitão da guarda do Egito ou um homem cujo papel foi decisivo para que José se tornasse o governador da nação mais poderosa da época? A história bíblica frequentemente o coloca como um personagem secundário, lembrado apenas por sua esposa e a falsa acusação contra José. Mas e se eu te dissesse que Potifar pode ter sido muito mais do que isso? Que suas decisões moldaram o destino de José e, consequentemente, de toda a história do povo de Israel? Neste vídeo, vamos revelar detalhes surpreendentes sobre esse homem muitas vezes mal compreendido. Você vai descobrir como Potifar influenciou a trajetória de José e por que sua atitude diante da acusação de sua esposa pode esconder segredos inesperados. Se você busca uma análise profunda, baseada na Bíblia e no contexto histórico, assista até o final e veja como um dos personagens menos explorados das Escrituras pode ter sido uma peça-chave nos planos divinos. Para compreendermos melhor quem foi Potifar, precisamos entender seu contexto. O Egito daquela época era uma das civilizações mais poderosas do mundo, com um sistema político extremamente rígido. Potifar era o capitão da guarda de Faraó, uma posição de altíssima autoridade. Esse título não significava apenas que ele era um chefe militar. Ele estava entre os homens mais confiáveis do rei, responsável por proteger a corte e supervisionar execuções de prisioneiros condenados. Seu poder ia muito além de um simples soldado. Ele era um oficial influente, um homem rico e respeitado. Isso explica por que ele tinha escravos e uma grande propriedade, onde José foi levado ao ser vendido por seus irmãos. A chegada de José à casa de Potifar não foi um evento comum. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele poderia ter sido apenas mais um servo sem importância. No entanto, algo chamou a atenção de Potifar. Aos poucos, José provou ser extremamente competente e tudo que ele tocava prosperava. A Bíblia relata que o próprio Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de toda a sua casa. Mas será que Potifar via José apenas como um escravo talentoso? Ou ele percebia algo a mais? A prosperidade que acompanhava José era algo natural, ou Potifar começou a desconfiar que havia um poder divino agindo sobre ele? No auge dessa relação de confiança, surge o grande escândalo. A esposa de Potifar, ao perceber que não conseguia seduzir José, decide se vingar e o acusa de assédio. O mais impressionante dessa história não é a acusação em si, mas a atitude de Potifar diante dela. No Egito, um escravo acusado desse tipo de crime contra a esposa de um oficial tão poderoso deveria ser morto imediatamente. Mas em vez disso, Potifar simplesmente manda José para a prisão. Esse detalhe aparentemente pequeno pode esconder uma verdade muito maior. Potifar acreditava na acusação da esposa ou sabia que José era inocente? Se ele realmente acreditasse que José tentou violentar sua mulher, a execução seria inevitável. Então, por que José foi apenas preso? Essa decisão levanta duas hipóteses fascinantes. A primeira é que Potifar, apesar de sua posição, não queria desonrar sua esposa publicamente, então encontrou uma solução intermediária: condenar José sem matá-lo. A segunda, e talvez mais interessante, é que Potifar sabia da inocência de José, mas por pressões sociais não poderia defendê-lo abertamente. Assim, a prisão foi uma maneira de protegê-lo, colocando-o em um ambiente onde ele ainda teria alguma chance de sobreviver. Seja qual for a verdade, o fato é que essa decisão mudou completamente o curso da história. José foi enviado para a prisão real e não para uma masmorra comum. Esse detalhe é essencial. A prisão onde José ficou era um local onde eram mantidos os prisioneiros do rei, ou seja, aqueles que tinham ligação direta com a corte. Isso permitiu que José conhecesse o copeiro e o padeiro de Faraó, o que mais tarde abriria caminho para sua ascensão ao governo do Egito. Se Potifar tivesse condenado José à morte, como era esperado, toda a história do Egito e do povo de Israel teria sido diferente. Poderíamos dizer que, de forma consciente ou não, Potifar foi um instrumento nos planos divinos. Mas afinal, Potifar foi um homem justo ou um cúmplice silencioso? Há estudiosos que acreditam que ele desconfiava da traição da esposa, mas por questões políticas e sociais, não poderia contrariá-la diretamente.
Se ele fosse contra sua mulher, sua autoridade poderia ser questionada. No entanto, se ele condenasse José à morte, poderia estar eliminando um homem inocente que havia trazido grandes benefícios à sua casa. Sua solução foi uma saída estratégica. Em vez de um castigo fatal, ele enviou José para a prisão, onde ele teria uma segunda chance. Independentemente das intenções de Potifar, seu impacto na vida de José foi gigantesco. Sem Potifar, José não teria sido levado ao Egito, não teria aprendido a administrar uma casa e depois uma prisão, o que foi essencial para que ele governasse o Egito mais tarde. As decisões desse homem foram, direta ou indiretamente, responsáveis por colocar José no caminho para seu destino. O mais impressionante é que Potifar pode nunca ter percebido que fazia parte de algo muito maior do que ele próprio. Potifar não foi apenas um figurante na história de José. Ele teve um papel fundamental na narrativa bíblica, mesmo sem entender completamente sua importância. Suas decisões moldaram o futuro, não apenas de José, mas de toda uma nação. E agora eu te pergunto, você acha que Potifar sabia da inocência de José e tentou protegê-lo? Ou ele apenas seguiu as convenções da época sem perceber o impacto de suas ações? Comente aqui embaixo sua opinião, pois quero saber o que você pensa sobre essa história. Se esse vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que também se interessa por histórias bíblicas. E se você quer continuar explorando os personagens menos compreendidos da Bíblia, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo Mistério da Bíblia.